Tá? Graça e paz, queridos. Tudo bem? Estamos na bênção do Senhor. Que bom, não é? Terminou a luta de boxe agora, viu? Ninguém precisa bater mais, né? Agora já pode dar mão, pode dar um abraço, né? Pode voltar àquela comunhão tão gostosa, né? Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos que estão em casa também já estão liberados para vir para a igreja, né? Não há mais motivo para ficar em casa, a não ser por força maior, né? Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 7, porque não adianta ler muito, né, que não vai falar quase nada. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Efésios 1, 1 a 7. Verso 2. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse beneplácito, essa palavra, é uma aprovação de Deus, né, para conosco. É um consentimento aprovado, né, por Deus para trazer a bênção sobre nós. Muito obrigado, que iluminação maravilhosa. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Irmãos, nós estamos vivendo esse período da igreja de graça, graça sobre graça, graça abundante, e que nós precisamos tomar posse dela e tirarmos mais tesouros preciosos que são nossa herança. É a herança dos santos na luz, não é? Então, nós temos esta palavra aqui, que ele diz, e não precisaria praticamente mais nada, quase, né? Só o verso 3 aqui diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. O que você precisa? Ele diz: com todas as bênçãos espirituais, né, nos lugares celestiais em Cristo. A igreja se tornou praticamente um grupo mais religioso, né?
E tem perdido muito, muito mesmo. Nós temos perdido a nossa herança de filhos de Deus, não é? Olha o que ele diz aqui: bendito Deus, Paulo está dizendo, né? Pelo Espírito do Senhor, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Já é uma coisa grande, né? Mas ele não parou por aí, ele falou com toda sorte de bênçãos, né? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Sabe, irmãos, nós precisamos a ler a palavra de Deus com mais tranquilidade, né? Às vezes eu falo meio brincando, mas é verdade, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará nada. Quer dizer, não é assim que se lê a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia pensando como ela está escrita, vendo a palavra de Deus, vendo a posição dos verbos, se está no passado, se está no presente e se está no futuro. Pelo menos, né? Essas três coisas a gente precisa estar bem atento, porque aquilo que já nos foi dado, não precisa pedir, já foi dado, não é? E se pedir é crendo que é sua herança, sabendo que o que você está pedindo já foi dado, concedido por Deus para que você possa usar. Quando, pastor? Em todos os anos que Deus lhe der nessa terra, que seja para o louvor e para a glória do seu nome. Amém? Agora aqui há uma riqueza muito grande, e nós estamos vivendo numa pobreza, não é? A maioria de nós vive só pedindo, pede oração, e muitas vezes vem aqui, pede oração, a gente unge e ora, e a pessoa vira as costas e fala, olha, continua orando pela gente. Quer dizer, sabe que não foi curado, nem vai ser curado, nem crê para ser curado. Nós temos que chegar com mais confiança ao trono da graça, sabendo que Deus não é homem, Deus é Deus glorioso, Ele falou, está dito. Então nós podemos descansar na obra consumada do Senhor Jesus Cristo, com a sua vinda, com o seu ministério, com sua morte, com seu sepultamento, com sua ressurreição e com sua ascensão em glória à mão direita do Pai, recebendo um nome acima de todo nome. Aleluia. E ainda ele falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha, se você pedir para mim, pedir para o pastor Nilo, nós temos limitações. Mas Deus, Ele abriu toda a sua graça de uma maneira gloriosa em nosso favor, irmãos. E tudo o que Ele pede não é para você sentir, é para você crer. Todas essas bênçãos já nos foram concedidas antes que o mundo existisse. É mais um quebra-cabeça, né? Mas aqui que ele falou, né? Acho que que ele fala que essas coisas ele nos deu, verso 4, né? Antes da fundação do mundo. Então ele diz, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha outra coisa linda, ele falou, como também
nos elegeu nele antes é muita coisa, não é que antes da fundação do mundo. Ele, esse Deus todo-poderoso, todo cheio de majestade e glória, juntamente com seu Filho e o Espírito Santo, fez uma obra salvadora, uma obra redentora, uma obra libertadora, de um valor imenso e de graça, e pela graça. A gente fala um glória a Deus engolindo a máscara, né? Mas, irmãos, isso aqui é muito grande. Isso aqui é para bater no estado miserável da nossa incredulidade e arrebentar. Ah, pastor, mas eu não mereço. Eu mereço é o lago de fogo. E você também. Mas Jesus veio justamente para buscar e salvar o que se havia perdido. E Ele salvou e abençoou. E não deixou nada em aberto. Está tudo consumado, tudo pago por Ele. Por isso que quase ninguém gosta de ler essas cartas, né? E os teólogos têm uma dificuldade tremenda com essas coisas de eleição, de predestinação. Mas eu, como sou teólogo, viu, pastor Nilo, você pode, que é mais teólogo, pode ficar mais balançando. Mas para mim, a Bíblia diz, ó, está dito. Ela diz, eu me calo. Eu me calo, mas depois falo. Então ele diz uma coisa tão preciosa, né, que nós precisamos nos apossar dela pela graça e pela fé, sabendo que nós não merecemos nada. Tem mais essa. Se você acha que você é bonzinho, que você merece e tal, essa obra não foi feita para você. Só foi feita para quem realmente está no bagaço. Porque Jesus falou, os sãos não precisam de médico. As pessoas vão lá no hospital, lá, procurar você, falam, eu não tenho nada, eu vim aqui só para ver se você acha uma doença em mim. Não vai. Então, ele passou o recibo, carimbou no sangue, está tudo consumado. Ô irmãos, é lindo demais. Olha o verso 4. Porque esses versículos aqui era para a gente ficar aqui um mês em cada um deles, né? Diz assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui caridade, né? Está escrito caridade, mas a palavra mais usada é amor. Como também nos elegeu nele. Aqui, para a gente, se fosse fazer um tipo de eleição, até nas igrejas se faz eleição e há uma... Aqui não, mas há umas brigas boas, né? Há uns trabalhos bem feitos debaixo dos panos para ver, vamos por isso, vamos por, né? Vamos fazer isso, aquilo. E se for para ser vereador ou deputado ou senador,
há um trabalho que tem que ser muito bem feito, né? Para a pessoa conseguir se eleger. Mas aqui não, só porque é de graça a gente parece que não dá muito valor, irmão. Por isso que o pessoal por aí faz a turma pagar carnê, porque o carnê ele tem que pagar. Então, e ele pagando, ele acha que ele merece. E eu quero dizer para você, ele pagando, eu também acho que ele merece, como eu, o lago de fogo. Ah, pastor, mas isso é exagerado. Irmão, nós somos separados de Deus. A raça de Adão está morta. Jesus veio para dar a vida da ressurreição, a vida de Deus. E veio ainda tomar nós para fazer uma obra bem transbordante, né? Bem recarregada, bem sacudida, para nós vivermos aqui esta vida da ressurreição, do novo homem. Efésios 4, 24, pode ler para mim, Francisco, por favor? Como é que ele fala? Que vos revistais do novo homem que, segundo o pastor Dirceu do Parque América. Ah, é Deus? Segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Quem fez isso? Deus, irmão. Aonde está a sua mão aí? Tira ela. Não, porque tira a tua mão. Deus não precisa que você mexa com um alfinete. Pode ler, nós estamos aprendendo aqui. 1 Tessalonicenses 1,4. Eu marquei alguns versículos do versículo 7 para falar, né? Mas eu ainda vou destrinchar mais esse abacaxi para nós. Sabendo, amados irmãos, que a nossa eleição é de Deus, irmão. Quem? Quem é que fez a eleição? Foi o homem. Foi Deus, irmãos. As pessoas que ficam nessa discussão, eles falam, mas se Deus escolheu o pastor Nílio e o pastor Francisco e não escolheu o Dirceu, é injusto. Irmão, não ponha o teu bico onde não foi chamado. Deus é soberaníssimo. E ele diz que da mesma massa, é capítulo 11, né, de Romanos, da mesma massa, ele fez um vaso para honra e o outro para desonra. Se você é vaso de honra, você está aqui, ó. Se é de desonra também, não adianta se esforçar que não vai entrar. Porque essa eleição é de Deus. Está lá escrito, foi? Você acabou de ler agora, pastor Nilo? Porque a vossa eleição é de Deus, não é do homem. Então você está aqui ouvindo a palavra, isso é graça, irmão, é a graça de Deus dando chance para você. Quanto ele cobra para te salvar? Nada. Tudo que tinha que fazer para minha salvação e a sua, está pago, está feito. Está realizado, está consumado. Por isso que as religiões, elas colocam, e eu também já participei disso, né? Coloca a pessoa dentro da igreja e depois se fala, bom, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que subir no monte, você tem que pagar o preço, você tem que pagar o preço. Irmão, está tudo pago. É pagar o mico. Trabalhar de bobo. O que você tem que fazer então? Vai jejuar, vai orar, vai subir ao monte? Sobe com ele, cheio do Espírito, vai adorar ele, né? Vai exaltar a ele por aquilo que ele é, por aquilo que ele te deu, por aquilo que você já recebeu.
Não que você está subindo, fazendo sacrifício para receber a bênção. A bênção não vem por isso. Você só perde tempo. E é o que muitos de nós perdemos muito tempo na igreja pagando coisas que estão pagas, consumadas, feitas e executadas por Deus. E não foi ontem, nem ontem, nem há 2000 anos atrás na cruz. Antes da fundação do mundo. É um exagero, né? Irmãos, e a gente lê isso aqui um monte de vezes e passa batido, não vê? Eu estava lendo, não foi hoje não, foi ontem, eu estava lendo a cura daquele cego de nascença, no capítulo 9 de João. E é interessante que ele, falando com aquele cego, Jesus lá no final, né, que o cego deu uma aula de teologia lá, deixou os homens embaraçados, os homens da religião. Aí eles falaram, confessa que ele é pecador. Ele fala, se é pecador eu não sei, mas eu sei que eu era cego e agora vejo. E que Deus, ele falou, e que Deus não responde a pecadores. Aí ele está conversando com aquele ex-cego, né? Porque não é mais cego. E ele falou assim, você crê no Cristo? Ele falou, quem é ele? Eu não sei quem é. Jesus falou, sou eu. Ele caiu de joelho e adorou. E outra coisa para você aprender, que Jesus não é homem somente. Senão ele não poderia receber adoração. Muito menos perdoar pecado. E a encrenca da religião era essa, porque Jesus quebrava o sábado e mandava, né, pegar a cama, pôr nas costas e ir embora. E era uma loucura. Eles falavam, esse homem não é de Deus, porque ele quebra o sábado. Estava ali quem é maior do que o sábado. E tem mais outra coisa, você estiver metido no sábado, Jesus ressuscitou no domingo. E se você quiser saber, na primeira reunião que ele apareceu de portas fechadas, ele apareceu no domingo. E Tomé não estava presente. E a Bíblia diz assim, passado 8 dias, né? Jesus apareceu de novo e foi para Tomé, toca aqui. Aí Tomé bateu umas perninhas na outra, né? Mas olha, gente, nós temos que começar a ler a palavra e começar a entender, começar a tirar os bagaços que a gente já comeu. Não é fácil, mas Deus dá graça. Irmãos, nós éramos para ser uma grande e gloriosa potência. Onde nós entrássemos era para arrasar, para arrebentar com Satanás e toda a sua obra. Mas não, a turma vai com medo, né? Até para pôr folheto põe e sai correndo. Não é seu caso não, né, Haroldo? Mas a maioria coloca um livrinho, um folheto e sai correndo para a pessoa não falar, né? Mas não é assim não, irmãos. O que está em nós, gente, é maior do que... ele é Deus bendito eternamente, né? 1 João 4,4 diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não é? Agora diz assim, como também nos elegeu nele. Você deu algum palpite lá, pastor Nilo, para ele? Para ele me eleger? Nem eu, rapaz. Você já viu o sistema nosso de pedir oração e de orar, como é que é? Tem uma filha ou um filho desviado, que está em drogas em algum lugar, que não está na comunhão,
Então a pessoa começa a orar e fala, Senhor, faz isso com ela, faz aquilo, tem misericórdia dela. Não, irmão, bobeira sua. É ensinar Deus como que vai fazer, gente. É dar palpite para Deus. Se você precisa dar palpite para Deus, você já resolve o problema. Agora, você quer que Deus resolva e faça a obra? Entrega. Mas entrega mesmo. Entrega nas mãos dele. Confia, não fica olhando para trás e nem pedindo, será que ele ouviu? Não, deixa lá, que Deus sabe como traz o filho, a filha, do jeito que ele quer trazer. Às vezes tem que trazer de todo raladinho, todo arrebentadinho. Às vezes tem que trazer sem algumas peças, mas ele traz. Irmãos, ele é... Essa palavra soberano, acho que para nós, acho que a gente não sabe o que é, né? Mas ele é o que faz, que fez todo esse universo e não pediu palpite para ninguém. Domínio sobre tudo que a gente pensar e imaginar. Tudo vem dele. Tudo é por ele, tudo é para ele. Amém. Oh, glória a Deus, né? Coisa tremenda. E diz como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Pastor, por que você vai ficar falando aí? Porque muitos de vocês nunca ouviram falar isso. Para que fôssemos santos. E o que é uma pessoa santa? É mandar fazer uma foto, pôr num quadro atrás da porta? Não. Santo é uma pessoa separada por Deus para o serviço de Deus. É bom demais, gente. Santos e irrepreensíveis. Essa palavra é sem repreensão, né? Diante dele, não diante de mim, diante dele, em amor. É uma obra da graça com grande unção, com grande autoridade, com grande poder de Deus, operando em nós, no homem de dentro, no homem interior, para o louvor e para a glória do seu nome. Se nós tivermos essa graça de crer, nós vamos subir de grau, de comunhão com a presença de Deus, e por onde nós passarmos é sinais, prodígios e maravilhas, coisas espantosas. Está aqui a Francisca e o irmão Napoleão, que viajaram na caravana do pastor Rui e pastor José. Pergunta a eles o que é necessário para ajudar aquele povo. É ter essa graça de Deus em nós. Não se anda quilômetros e quilômetros só para passear. O verso 5 é outra coisa. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Olha, para louvor e glória da sua graça. É isso que Deus quer. Não é, Helenice? Que você está falando, né? O que Deus quer é louvor, é honra, é glória, é adoração, é exaltação. Ele é, irmãos. Além dele ser digno, ele quer receber. Ele fez nós para isso, para o louvor e para a glória do seu nome.
Agora tem uma outra coisa aqui, que ele fala no verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Redenção é ato ou efeito de remir, ou de redimir, ou de resgatar, ou de salvação. Pastor, os pastores aqui que me ajudam, né, podem abrir Romanos capítulo 3. Romanos, você também pode, né? Abrir Romanos capítulo 3. Verso 24 e 25, ele diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. É muito grande esse versículo, não é? Mas ele diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. É brincadeira? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Essa redenção não existe em ninguém, só em Cristo Jesus. Não tem nenhum outro nome que tenha condições de remir. Só Ele, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa. É tremendo, né? Na verdade, o verso anterior mostra, o verso anterior que o senhor leu, mostra o estado de todo mundo, e o depois, acho que é o 26. Que o Deus propôs, né? Para a propiciação. Propiciação é aquilo que se entregava no altar para ser queimado, né? Uma rola, um pombo, um carneiro, um gado. Ele, Jesus, é que tomou essa posição. Ele que tomou o lugar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você ia falar, Nilo? Pode falar. O 23 mostra que nós não temos condições de fazer isso. Ah, porque todos pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus. Ninguém tem. A raça de Adão está inutilizada. Aí o 27 ele fala, onde está o orgulho? Onde está a jactância? Como você pode se orgulhar de alguma coisa? Não tem como. É tremendo, né? A carta de Efésios é uma carta que as pessoas dizem que é uma carta do céu, né? Um evangelho celestial. E essa aqui é uma carta doutrinária, né? É a mais doutrinária. E o que ele leva é mostrar para a gente que não há uma pessoa que tenha condições de se salvar. E nem em Efésios 2 ele fala, você está morto, Deus se vivificou. Como se vivificou é porque está morto. E ele diz, mortos em delitos e pecados. Não é? Então, essa graça é difícil das pessoas querer aceitar porque não custa nada. Tivesse que pagar alguma coisa, aí
você ia dar valor. Mas como é gratuito, é de graça, é pela graça, e vem da parte de Deus, pela vontade de Deus, por isso ele escolhe o que ele quer. Aí a senhora, não, mas Deus escolhe, irmãos. Tem 2 meninos que nasceram gêmeos, né? Isaú e Jacó. Romanos quebra a cabeça de muita gente, né? Então, os dois não tinham feito não, nem bem nem mal, quer dizer, os dois estavam nascendo. Deus escolheu Jacó e aborreceu Isaú. E daí? Qual é a minha mão para entrar nessa briga aí? Estou fora. Deus é soberaníssimo. Do mesmo ventre, da mesma mãe, do mesmo pai, da mesma semente. Ele ama um e aborrece o outro. Escolha. Anilo, como é que Deus escolhe essa tranqueira? Porque e o que ele faz? Faz uma obra maravilhosíssima, uma obra de assombro e uma obra de espanto. A soberania de Deus é essa aí. É a quem Ele quer, é com Ele. E a quem Ele não quer, é com Ele. Não é comigo, é com Ele. Agora, por que as nossas dificuldades se amontoam? Pela nossa falta de conhecimento. Daquilo, da herança. Isso aqui é o livro da herança, gente. Da herança que nós temos como filhos de Deus. Então ele fala aqui, ao qual Deus, verso 25, né? Depois, antes que eu esqueça, lê para mim o 3:16. Não, de Romanos. Nós estamos em Romanos aqui, né? É Romanos 3:16. Como é que ele diz aqui? Nos seus caminhos. Então não é. Deve ser. Não, no capítulo 3, quando ele fala que não tem nenhum. Como está escrito, é isso mesmo. 3:10. Como está escrito, não há. Por que não há um justo, pastor? Porque todos nós morremos em Adão. Toda a raça que é de Adão morreu em Adão. Então, todos nós nascemos para Deus mortos. É isso que a maioria não sabe. Se você perguntar para a maioria, aliás, os pregadores se ouvem falar na televisão, na rádio, eles dizem assim, não, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não, nós não somos a imagem e semelhança de Deus, nós perdemos. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Você quer alguém inútil para ficar com você, para te ajudar, para trabalhar com você? É inútil. Por isso, Deus entrou com essa ideia da graça, que foi a coisa mais maravilhosíssima que possa existir para fazer o nosso resgate.
para mostrar que nós somos propriedade exclusiva de Deus para o louvor, para a honra, para a glória do seu nome. E não é por aquilo que você pensa que é por aquilo que Ele fez. Pela graça demonstrada na minha vida e na sua. É o que faz a diferença. Então ele diz aqui que o qual Deus propôs a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Tem aquela lista de pecados? Você tem que confessar, você tem que... Pelo que está dizendo aqui, Deus não levou em conta isso aí não. Ele passou a régua e passou o perdão para nós. E no verso 25, do capítulo 4, ele diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Irmãos, não tem nada que cabe a mim fazer. A minha posição é de crer. E mesmo essa crença não vem de mim, vem dele. Efésios capítulo 2, 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, das quais Deus preparou para que andássemos nela. Uma tradução mais antiga dizia que Deus nos preparou também. Como assim? Antes da fundação do mundo. Mas agora as coisas vão se modernizando, eles vão mudando as palavras no português, às vezes nós vamos perdendo alguma coisa boa. Então diz, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. É brincadeira. Olha, há um texto, pastor Nilo, que ele é riquíssimo. É a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Se eu não errei, está certo. É primeira de Pedro. 2 é 24, acho. Olha, levando ele mesmo, Jesus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Agora aí entrou um negócio sério aí. Ele diz: para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosses sarado. Pelas suas feridas, pelo menos esse está aí há 2000 anos atrás, né? A provisão da graça de Deus foi estendida a toda a raça de Adão, até para os vasos que não são para honra. É que cada um que vai entrar nessa graça, Deus vai trazer um a um. Se você está aqui desfrutando dessa graça, você deve dar ao Senhor a glória devida o tempo todo, sem cessar, dia e noite, sem parar, porque, irmãos,
Isso aqui é tremendo. E ó, eu tenho aqui uma outra relação aqui, para nós continuarmos falando do... se a gente for, né? Eu vou chegar lá, até em Tito, aqui ó. Tem Tito, tem Timóteo, tem Gálatas, tem... Hein? É o que eu estou pensando em falar, né? Porque se a gente fala tudo rapidamente, é difícil da pessoa, né, absorver. Ó. Então, eu tenho buscado assim a aprender também. Que isso aqui não é só para vocês, isso aqui é para mim. Isso aqui é minha herança. Eu já dormi muito de botina, sem saber que eu tinha uma herança desse tamanho. E sempre pagando para ter as coisas. E a Bíblia diz que quem fizer qualquer obra para a salvação, está caído da graça. Se você fazer qualquer obra para Deus, você vai receber salário. A graça é de graça pela graça, dom de Deus, eleição de Deus, propósito de Deus, antes que o mundo existisse. Por isso é coisa louca ser crente. Separados de Cristo, vós que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Eu tenho acho que um Gálatas, vê Gálatas 3,13. Olha, irmão, Cristo nos resgatou da maldição da lei. A gente quer ficar com a lei que tem maldição e tem ministério da morte e... Hein? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição por nós, foi pendurado no madeiro. Não é? Para que agora nós tenhamos todas essas coisas gratuitamente, graciosamente, dado por Deus. E dado por Deus, a maior parte é antes que o mundo existisse. E uma boa e gloriosa parte é na obra redentora de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, não é? Eu estou meio perdido com a hora aqui, mas eu estou dentro do horário ainda, né? Quase 9h15, né? É isso? Estou dentro do horário, né? Eu também não gosto de judiar os irmãos, não, porque os irmãos estão cansados, né? Vamos abrir então 1 Coríntios 1:30. Depois, se Deus permitir, a gente volta de novo. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, Os quais para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. Olha, irmão, há uns negócios que não é brincadeira, né? O qual para nós foi feito por Deus. Quem? Jesus. Foi feito para nós. Sabedoria, justiça, santificação e redenção.
Irmãos, o que Deus fez na pessoa do seu filho, como Deus fez para que ele fizesse aquele sacrifício, é para nos alcançar sem nenhum sacrifício. Todo o sacrifício já foi executado por Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. É aquilo que ele falou aqui, né? 1:30 de 1 Coríntios. Ele diz aqui: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. Ó, o que Deus fez com seu filho. Fez ele justiça, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo que eu preciso ele fez. Tá tudo. Conta paga. Você já comeu em algum lugar que quando você vai pagar, a pessoa fala, não, alguém já pagou. É difícil, mas acontece. A sua conta está paga. Pastor, isso eu quero pagar. Pode pagar, mas não é para Deus, não. Você vai pagar para o diabo, para os demônios, para os devoradores. A sua conta pode ser a pior que tenha. Está paga, a conta está paga por Deus. Vocês vão dizer que isso é heresia. É heresia da Bíblia, porque eu estou lendo a Bíblia. E não estou dando interpretação minha. Estou lendo a palavra de Deus, que é mais clara do que isso. É só saber ler melhor. Colossenses 1,14. Baseado no versículo 7 lá, né? Ó, fala de novo, que eu vou ler. Em quem, olha irmão, em quem temos, aí é presente o verbo, né? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele comprou o nosso pecado, gente. Ele resgatou, ele pagou. Falei, quanto você vale? A mulher vem e fala, você não vale nada. O marido, o pai, a mãe. Fala, não é assim. Muitos de nós somos criados assim, né? Que nem galinha no quintal, ou porco no terreiro. E os pais sempre têm aquela expressão, vocês não valem nada, vocês não prestam para nada. Não é? Agora Deus vem e pega todo esse amontoado de Dirceu, Francisco, e Nilo e outros demais aqui que estamos aqui presentes e faz uma obra de redenção. Lê de novo. Isso é muito grande, irmão. A gente é para ler, que nem a irmã falou aqui, né? Fazer o que Pedro falou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é? Em quem, irmão, não é em quem teremos, se Deus achar. Não, ele diz em quem temos. Nós já temos. Nós somos crentes e nós já temos. Temos a redenção executada no sangue de Jesus. Amém? Ele pagou o preço da minha dívida. A saber, a remissão, quer dizer, comprou o pecado, pagou. Está pago. Ah, pastor, eu achei que eu podia pagar a minha conta. Não, ninguém, irmãos, ninguém na face da terra consegue pagar um pecador, por mais desgraçado ou miserável que esteja.
Nem o pecador e nem o pecado. É isso mesmo. Não consegue. Só a graça de Deus manifestada amorosamente, misericordiosamente na pessoa do seu amado Filho, Jesus Cristo. Eu sabia que você ia lá. Salmo 49, 6 e 7 diz, e 8 e 9 e 10, acho. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão da sua riqueza, nenhum deles, de forma alguma, pode remir ao seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, porque a redenção da sua alma é caríssima. É caríssima, irmão, não tem preço. Vocês cantam um cântico aqui, né? Do preço, que a gente não sabe o preço. Não vai saber nunca. Mas homem nenhum, os mais ricos aqui se juntarem e fazer uma sociedade de ricos, não consegue pagar a conta de um mais desgraçado que esteja na terra. Só o sangue de Jesus. Que redenção, que remissão. E ainda lava e purifica. Também está aqui, ó. É tremendo, Francisco. É tremendo isso aí. Então, é tremendo, maravilhoso, é glorioso. Então ele fala que nós realmente estamos diante de um Deus riquíssimo, riquíssimo em graça, riquíssimo em misericórdia. Ele é tão bom que a gente nem acredita. Fala mais alto, irmão. Você está falando com... Não tem palavras, né? Você já viu? Dá para a gente ficar... Eu estou assim maravilhado com essa graça. Eu sei que os irmãos têm dificuldade. Eu escuto outros irmãos falar, mas essa graça aí é desgraça. Essa aqui não. Desgraça é essa que nós temos aí, que o pessoal prega por aí. Que você está na igreja e está no mundo, mesma coisa. Aqui não. Aqui eu estou falando de um homem e de uma mulher feito segundo o querer e o propósito de Deus. Um novo homem, uma nova mulher, para o louvor e para a glória do seu nome. Agora, se você quiser viver no pecado, é problema seu. Mas a sua conta está paga.